vocês, em nome de Jesus. E agradeço a oportunidade com essa palavra, pastor Flávio. Graças a Deus, igreja. Amém. Graças a Deus, igreja. Amém. Teste, testando. Acho que agora vai dar certo, né? Graças a Deus, igreja. Amém. Oi, som. Oi. Espírito boliviano do Afão. Amém, queridos? Vocês são bem-vindos em nome de Jesus. Amados, é bom estar aqui, amém? Amém. O Brasil perdeu a Copa, mas você não perdeu a salvação. Amém. Tem gente que nem veio no culto de tanta tristeza, amor. Segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 8, diz que você tem uma coroa no céu. Amém. Amém? O time perdeu a Copa, mas você continua com a coroa no céu. Amém. Então tá bom. Som foi teste. O presbítero Antônio, com a economia, ele compra as pilhas mais ruins que tem para vender, as mais baratas, sabe? Ele é pastor dessas três. Amados, vocês são bem-vindos em nome de Jesus. Eu queria convidar os aniversariantes da semana para vir aqui, para a gente orar e abençoar a vida de vocês. Corre para cá. Nascimento, de casamento, bebê para poder apresentar o Senhor. Se comprou um bem e quer apresentar a Cristo, pode vir para cá também. Os bebezão estão bem grande aqui, né? 12. Mais alguém? Cadê a filha da Juliana? Ela está saindo. Falei, parabéns, cara. Como que o senhor sabe que eu fiz aniversário? Falei, e eu tenho os meus contatos, né? André também? Amém. Glória a Deus. Não, vamos ficar em pé, vamos abençoar essas moças aqui. Um está fazendo aniversário, fazendo 28, e a seguinte está apresentando bem Cristo, amém? Estenda as mãos para cá, por favor. Senhor nosso Deus e Pai, pelo poder do nome do Teu Filho Jesus, nós rendemos graça a Ti, abençoamos a Rose, Senhor, com a bênção, Senhor, que o Senhor guarde a vida dela, livre ela e seja com ela pelo poder do nome de Jesus. Cancelamos tudo aquilo que é contrário à vida dela, em nome de Cristo, e profetizamos vida longa na presença do Senhor. Apresentamos esse bem, Pai, em nome de Jesus, abençoamos pelo poder do nome de Jesus. Guarda esse bem e a vida de tua filha, pelo poder do nome de Jesus. Repreendemos todo espírito de acidente, morte, batida, roubo, furto. Cancelamos em nome de Jesus. Abençoamos esse bem e a tua vida em nome de Jesus. Pai, tudo que o Senhor fizer na vida delas, nós desde agora damos a Ti a honra, a glória e o louvor, no nome santo de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Você pode dar uma palavra a Jesus? Eu queria pedir para você não sentar, vamos ler só alguns versículos lá de Lucas capítulo 17. Já você senta e fica mais à vontade. Lucas capítulo 17, versículo 11. Você que trouxe a Bíblia. Oxe, cadê essa Bíblia? Oxe. Se Jesus voltar, ele só vai levar quem tiver Bíblia, tá? Quem não tiver, não vai. Revelação que eu tive da mãe de Ná agora, viu? Lucas capítulo 17, versículo 11. Diz assim a palavra do nosso Deus. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo, Senhor, Mestre, compadece-te de nós. Gritar isso, tá? Ao vê-los, disse-lhe Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados.
Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Estenda a mão para cá, por favor. Vamos orar ao Senhor Deus. Ora comigo, mano, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, esta é a tua palavra, e ela diz que ela não volta vazia. Pedimos ao Senhor, Pai, que ela venha revelar Jesus Cristo a cada um de nós. Fala conosco, fala ao íntimo do nosso ser, no nome de Jesus, Pai, que a tua bênção seja nesse ambiente, que o mover do Espírito Santo seja sentido nesse lugar, Pai. E tudo que é contrário a nós, a este ambiente, a esta pregação, este culto, nós cancelamos pelo poder do nome de Jesus. Deus, um time perdeu, mas nós ganhamos a salvação. Bendito seja o nome do Senhor. Consagramos esse culto ao Senhor. E tudo que o Senhor fizer aqui, nós damos a Ti a honra, a glória e o louvor, no nome santo de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode sentar, amado. Nosso tema, gratidão e salvação. Nosso tema, gratidão e salvação. Amado, 10 leprosos clamaram o nome de Jesus, a pessoa de Jesus. A lepra, naquele tempo, era uma maldição. Era como se a pessoa tivesse uma maldição de Deus. Você estava pagando um pecado muito grande. Ele era rejeitado, era excluído da sociedade. E quando tinha que andar, se tivesse vendo gente na frente, ele tinha que gritar de longe: leproso, leproso, para a pessoa vazar fora. A lepra era contagiosa, certo? Amém? Então essas pessoas viviam fora do convívio da família, não tinham contato com a sociedade, tinham que morar em aldeias que só tinham leprosos. E hoje não. Hoje as pessoas que têm lepra, a hanseníase, com remédio você controla ela. Tem a vida normal, não influencia em nada, com remédio tomando certinho, é controlado. Naquele tempo de Jesus era só um milagre para a pessoa ser curada daquela lepra, certo? Então, para você entender a situação, uma pessoa que tinha lepra era uma pessoa como se tivesse um pecado e ele estivesse pagando por aquele pecado. Além da rejeição de todo mundo, ele ainda carregava aquele fardo de ser rejeitado porque poderia estar em pecado. Era uma maldição ser uma pessoa que tivesse lepra. Então Jesus ele vai e intervém na vida daqueles 10 leprosos. Agora que você entender um pouquinho do texto, nós vamos falar para você entender que pessoas com lepra, eles ficam distantes. Lá no versículo 13, na parte A, diz que eles estavam de longe. O leproso, e aqui eu estou falando não do leproso físico, do espiritual, daquele que tem uma lepra no espírito, na alma, ele não se aproxima de gente, ele fica distante. Quando você vê uma pessoa que só quer ficar no cantinho escuro, que não quer conviver com ninguém, que se for num lugar que tiver muita gente, ele passa mal, é porque essa pessoa tem uma lepra na alma, tem algo que fere, que está machucado, que sangra ali por dentro. Todo mundo sadio quer ter contato com gente, amado, certo também? Ninguém sem consciência, está com boa saúde, quer ficar isolado no canto. Então até para você ficar atento, se tem um parente que está com depressão, se isolou, você se aproxima dele, tudo bem? Então as pessoas com algum tipo de lepra no espírito, elas querem ficar longe. Essa lepra hoje, mas muitas vezes é o pecado em nossa vida. Quem está em pecado não quer se aproximar de Deus. Você convida ele para vir no culto e ele não vem de forma alguma. Não vou lá não, pai, porque talvez aquilo que vai ser dito aqui vai machucar a pessoa. O leproso, ele quer distância de gente. E aqueles homens estavam distantes e gritaram de lá. Por quê? Por 3 motivos. O leproso não se aproxima de gente. Medo que as pessoas as rejeitem. Segundo, temor de Deus, porque Deus não os ama. Terceiro, certeza de que Deus não lhes perdoará. Essas pessoas não se aproximam de Deus. Nós fomos orar para uma moça e manifestou uma entidade nela, e a entidade dizia assim que Deus estava castigando ela. Deus não gosta dela. Ele falou: em nome de Jesus, diante de Deus, não minta, porque a mão de Deus vai pesar sobre você. Quem está fazendo esse mal na vida dela? Somos nós. As entidades que se manifestaram naquela pessoa, fazer aquela pessoa pensar que o sofrimento dela é porque Deus não a amava. E é mentira do diabo. Deus nos ama, somos pecadores, falhos, mas Deus nos ama, amado. Amém? João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Isso é amor de Deus, entregar o filho dele por mim que não vale nada, e por você também, amém? Então nunca aceite o pensamento que Deus não te ama por algo que você não fez. Tudo tem perdão, a não ser 3 coisas. Você sabe qual que é? Blasfêmia contra o Espírito Santo, não perdoar as pessoas que te magoaram e apostasia, que lá em Hebreus diz que uma pessoa foi usada por Deus e negou a fé em Jesus. Essas 3 coisas tiram a salvação da pessoa. Caso contrário, Deus perdoa todos os outros pecados, certo? Amém? Então não acredite nas mentiras provocadas pelo pai da mentira, que é o diabo. João 8,44 diz que ele é o pai da mentira. Lá em Apocalipse capítulo 10, versículo 12, versículo 10, diz que ele é o acusador. A maioria dos pensamentos que passam pela tua cabeça não é teu e nem de Deus, é o diabo falando. Você não presta, você não vale nada, você errou de novo, você não devia ter feito isso e fez, acusando você. O Espírito Santo, de conformidade com João capítulo 16, versículo 8, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Amém? O dia que você escutar aquela voz suave, meu filho, não façam isso. Minha filha, se arrependa, você pode saber que é Deus tratando com você. Tudo bem? O diabo, ele acusa a mente das pessoas. Você não vale nada, tira a sua vida. Eu olho com tanta gente que escuta uma voz dizendo assim: acaba com a sua vida, ninguém te ama, você não vale nada. E eu digo assim: você vale, porque Jesus morreu por você. Uma vez chegou uma senhora, eu creio que ela deve estar aqui no culto hoje, para mim, e falou assim: pastor, eu estou lá na pia cortando umas coisas lá, o pepino, a abobrinha, para fazer o almoço. Eu escuto uma voz dentro da minha cabeça assim: pega essa faca e passa na veia do pescoço. Uma voz nervosa, pastor, o que é isso? Eu falei: você quer descobrir mesmo? Quero. Em nome de Jesus, manifesta o que está falando dela aí. A mulher manifestou a entidade e dizia: eu vou matar ela, eu odeio ela. Mas por que o diabo te odeia tanto? Você sabe? Porque você é a cara do papai, você é a cara de Deus, aleluia. Amém. Tudo bem? Ah, pastor, não nasce feio com o narigão dele. Não, é que você tinha que respirar mais, melhor. Um zoião, não é porque você tinha que enxergar melhor, amém? Um bocão que você tinha que beijar o seu marido melhor, aleluia, amém? Amém. Gente, que dá glória a Deus, aleluia, amém? Amém. Então tá bom. Segunda coisa que você entenda: a importância de clamar a Deus pelo milagre. No versículo 13, na parte B, diz que eles clamaram. Clamar é gritar, mas é mostrar a campanha da goela. Tem crente que tem medo de dar glória a Deus na igreja, mas lá no Brasil, vai, igual um doido lá, né? E quando faz um gol, então nem se fala. Tem uns homens que se beijam na hora daquela alegria ali, né? Quem que já beijou homem aqui? Homem que já beijou homem? Que tem uns caras doidos que beijam o outro lá na hora, sabe? Porque ficam tão alegres, né? Eu tentei vender essas alegrias, tá, gente? Sai pra lá, viu? Está repreendido em nome de Jesus, né? Aí na igreja tem medo de dar glória a Deus, né? Clamar e gritar e mostrar a campanha da goela, amado. Tudo bem que você está aqui? Amém. Você pode dar glória a Deus e mostrar a campanha da goela? Amém. Se a pessoa quer o seu lado, não se esquenta não. Depois Jesus vem e traz vida de volta. Amém? Uma palhaçada na cara de jogo, né? O pastor fala morrer por cima do sofá, quebra o sofá, sobe em cima da televisão, quebra o rádio, né? Aí na igreja, amém. Aleluia, parece um doente, está repreendido em nome de Jesus. Tudo bem? Amém? O Aguinaldo deu glória a Deus, não. Daqui a pouco ele dá, amém? Então, é importante clamar a Deus para o nosso tempo. É importante, irmão. Se tem alguém que pode te escutar e ele te escuta, é o Senhor, amém? Lucas 18:38 fala com o cego de Jericó. Jesus passou, ele falou: quem está passando? Ele falou: é Jesus Nazaré. Jesus! Filho de Davi, tem misericórdia comigo, Senhor. E começou a gritar. Lá no versículo 39, um povo falou assim: cala a boca, ceguinho. Grita não, rapaz. Aí tem que gritar. Gente, quando alguém fala para você não gritar, você grita mesmo, né? Quando fala para você desistir do seu sonho, aí que você luta por ele mesmo. Aquele cego abriu a goela, amado, e gritou. E Jesus falou: traz ele aqui, manda ele vir aqui. Você quer que possa fazer isso? Creio, Senhor. Você veio conforme a tua fé. Voltou a enxergar de novo, aleluia. Clama ao Senhor, amado. Tem pessoa que está com parente com câncer, tem filho na droga, uma filha que virou sapatão, e não clama o nome de Jesus, pelo amor de Deus. Se alguém que pode fazer e faz, é o Senhor Deus. Jeremias 33:3, clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Salmos 34:17, diz que os justos clamam ao Senhor, o Senhor os ouve. Salmos 50:15, diz que nós devemos clamar ao Senhor no dia de nossa angústia, Ele vai nos escutar, amém? Jeremias 29:11 diz: eu sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de bem, não de mal, para vos dar o fim que desejais. No versículo 12, eu não estou lembrando de qual, mas vou falar agora para você, né?
Cadê você? 12. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando buscar de todo o vosso coração. Amém? Esse é o nosso Deus, amado. O povo de Deus não busca Deus. Quem está sendo pregação abençoada no YouTube, vamos orar, botar o joelho no chão e a boca no pó, e Deus vai fazer. Tudo bem? É necessário clamar a Deus, amado. Busca ajuda. Pastor, a minha fé não está alcançando. Busca ajuda. As pessoas mandam, pastor, manda uma áudio para mim aqui para me escutar. A pessoa não escuta, amado. Todo mundo doido, está escutando no ponto 5, 2.0, 5 ponto sei o quê. Ninguém escuta não. Eu digo, mas você mora onde, meu querido? Ah, pastor, eu moro aqui na 170, sei lá que linha que é aí. Então faz o seguinte, dá um pulinho na rua e vem aqui, traz uma pessoa que está enferma. E se você não puder vir no culto, eu atendo aqui na igreja. A gente marca uma hora aqui. Ah, pastor, não tem jeito não, é muito longe. Eu conheço pessoas que foi atrás do Macumbeiro em Cacoal para fazer um trem, mano. Pagou uma grana preta. Por que não pode andar 30 quilômetros, 20 para trazer uma pessoa para orar? Então tem pessoas que se acomodaram. Eles não querem ajuda, eles querem o trem fácil, né? Que tudo é muito fácil hoje. Um pix você faz no celular, um micro-ondas você esquenta a comida lá e pensa que as coisas é assim. Para mim buscar a Deus, eu preciso ter de fato uma busca de Deus, amado. Eu orei 12 anos para casar. Você acha que não apareceu para ele? Não, apareceu, eu disse, mas é muito feio, mas sai. Eu sou feio pra caramba, casar com um trem feio, o filho vai nascer, vai ser um alien, né? Eu já pensava no filho, né? Aí apareceu a minha loira lá, né? Aleluia. Aí meu filho é um gatão. Cadê? Esse não tem gatão, né? Amém? Tudo bem? 12 anos. Apareceu a oportunidade. Cheguei a ter quase a ficar noivo. Comprei essa aliança para ficar noivo. E um dia eu estava aqui em São Miguel, isso era uns 20 e tantos anos atrás, instalando umas câmeras lá no Regis da loja Nascimento, sábado, 3 horas da tarde, num sol desgramado, a noiva liga. Ô bem, quando a mulher chama você de bem, você corta, quem encrenca, viu? Ô bem, eu lá em cima da escada, bem nervoso que eu tenho, atender telefone quando eu estou trabalhando, né? Oi, você vai estar aqui daqui a pouco? Eu falei, não, eu estou em São Miguel e Rio, morava antes de Paraná. Estou instalando umas câmeras aqui, não vai dar tempo de acabar, vou ter que ir para o hotel, lá para as 8 horas da noite e voltar amanhã cedo. Amanhã quase embaixo do telefone. Por que você fica pensando em mim? Tem um casamento com o irmão aqui hoje, e você não vai estar aqui, eu vou ter que ir sozinho de novo. Gente, mas isso me levou todinho. Você foi o capeta, senhor. Que me deu aí também, falei, sabe agora, mulher? Não tem mais casamento não, quer terminar, viu? E enfia o telefone no bolso, fui trabalhar com raiva, e nem fui lá para terminar o casamento, tanta raiva que fiquei. Aí guardei as alianças. Um ano e pouco depois comecei a namorar com a pastora, ela achou as alianças, né? A Jéssica me deu. Aí juntou mais uns bolos que ela tinha lá, com a rede lá e fez aqui, ó, tá aqui até hoje, ó. Hã? Aí vai estar até você morrer. Tudo bem? Então assim, oportunidade você vai ter, mas se você tiver paciência, você está em Deus, certo, amém? 3, é preciso obedecer ao que Jesus disse. Obediência, amada, é o precursor do seu milagre. Tem gente que quer milagre sem obedecer ao Senhor Jesus. Não vai ter milagre. Como é que eu vou ter um milagre se eu não obedecer à voz de Cristo? Versículo 14, na parte A, ele diz, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Por que mostrar para o sacerdote? Levítico capítulo 14 diz que quando alguém fosse curado de uma lepra, ele tinha que ir lá para o sacerdote, levar 2 pombinhas, ele tinha que levar 2 cordeiros, tinha que levar um monte de trem para fazer o sacrifício, e o sacerdote examinava ele e dizia, você está curado, e restituía ele ao convívio da sociedade. Precisava ter o aval. Então Jesus vai lá e mostra ao sacerdote. Teve que obedecer, amado. Tem gente que não obedece. Deus manda ele fazer um trem e ele não faz. Vai lá e perdoa a sua sogra, aquela velha chata, rabugenta. Não perdoa, que ela vai para o inferno com Satanás. Aí você vai vir com a ver, né? Mãozinha dada. Você ia ver para o inferno lá. Perdoa o seu marido. Eu não perdoo, quer dizer, vai morrer, vai para o inferno. Perdoa a sua mulher. Amado, eu olhei para o empresário aqui nesse gabinete, e ele veio para oferecer um serviço para a igreja, e eu conversei com ele, não era o momento ainda, né? Aí depois que ele falou lá para o dele, eu olhei para ele assim, por que agora você não fala a verdade? Vamos tratar aqui agora de pastor para a pessoa, não de cliente mais. Falei, como assim, pastor? Você se parece um homem muito duro, muito firme de si, mas você não é.
Você é um machucado, você é um ferido. O que aconteceu com você? Uma pessoa chorar, gente? E o homem chora feio demais, viu? A mulher ainda faz um charminho para chorar, mas vamos chorar de feio demais, né? Aí ele falou, a lágrima desceu e pingou. Falou, pastor, eu tenho muita mágoa da minha esposa. Eu falei, mas como assim? A gente casou jovem, a gente era meio doidão, né? Eu tinha um carro dela, a gente era bem em situação, e a gente foi pro piseiro. Aí a gente quebrou a cara, perdemos o carro, a casa, nas doiduras nossas, e a gente voltou para uma vizinha. E nesse tempo de dificuldade, ela dizia assim, você é um rodado, você é um fracassado. Eu casei e foi com falido, né? E eu lutei de novo, acho que eu consegui de novo os bens. Hoje nós temos 2 carros, tem casa, não sei aonde, nós temos bens, mas isso me machuca por dentro, pastor. Eu falei, você tem que comprar sua mulher, cara. Ah, pastor, não consigo, consegue, ora comigo. Quase que eu falei para ele, toda mulher assim, se você quebrar, você vira um monstro, né? Mas eu fiquei quieto, não falei não, né? Aí eu olhei com ele, ela me disse, ó, ele veio de cima. Se Deus mandar você fazer algo, faça, amém? Tem bênção na sua vida. Antes de começar a igreja, Deus disse para mim que eu tinha que resolver o problema com 2 pessoas. O antigo pastor que eu tive, da igreja batista, ele era doidão. Ele fazia conta doidada, e comprava, vendia, pegava e vendia, o bicho era doido. E a mulher tesoureira da igreja, queria botar nós no bolo. E eu me levantei contra. E aí ele saiu da igreja e foi lá para o sul. E aí eu fui atrás dele, resolvi pedir perdão para ele. É tão difícil, amado, você pedir perdão quando você acha que você está certo, isso dói demais. Eu não sei para você, mas eu detesto esse trem, só com Deus manda mesmo. Fui lá e pedi perdão para ele, e o outro era o meu pai. Meu pai nunca tinha me abraçado, que me dava um beijo, era burro, cavalo, jumento, era os elogios que eu ganhava, né? Eu tive que ir de Paraná e resolver os meus BOs com meu pai, para depois Deus me autorizar a começar um trabalho na área de casa com pessoas. Então, às vezes, a vida de algumas pessoas não amam, é porque eles têm coisas para resolver, eles não resolvem, vai protelando, vai empurrando, vai achando que uma hora vai dar certo, e não vai, querido. E quando a gente não resolve, o que está embolado lá, o trem não alinha, certo, amém? Tudo bem você daqui? Pessoas buscando resultados em Deus, sem disposição para obedecer a Deus. O que tem gente que busca resultado em Deus, amado, sem querer obedecer a Deus. 1 Samuel 15:22, o profeta fala para um rei, obedecer é melhor do que sacrificar. João 14:15, se me amais, guardareis ou obedecereis aos meus mandamentos. Lucas 6:46, porque me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando. Jesus falando. Tiago 1:22, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Certo, amém? Quando Deus falar com você, faça, obedeça, tem bênção para a tua vida. Certo, amém? 4. Milagres acontecem quando a pessoa decide dar passos pela fé. No versículo 14, na parte B, indo eles foram purificados. Amado, tem coisa que você olha e o milagre acontece na hora, é uma coisa extraordinária, mas tem coisa que é processo, e as pessoas eles querem tudo o negócio na hora e não querem passar pelo processo. Eles não receberam o milagre na hora, mas eles obedeceram. Quando eles estavam caminhando, o milagre alcançou eles, certo? Comece a caminhar para você ver, dá um passo para você ver, o milagre vai te alcançar, amém? Pastor, eu queria tanto no carro, não tenho dinheiro, faz um consórcio. E é um passo de fé, amém? O segundo, pague direitinho na data certa, quando você menos esperar, sai um negócio para você, amém? E se não sair, um dia sai, amado, amém? Se você tivesse começado a pagar um trem há 15 anos atrás, você estava pago 3 vezes agora, tudo bem? Amém? Tem um processo, indo eles foram purificados. Dá um passo de fé para você ver. Você dá um passo, Deus faz água ficar dura igual cimento, você dá mais um também, mais outro, daqui a pouco você atravessa esse mar, isso que está impedindo você de tomar posse da sua bênção. Mas tem que ter um passo de fé, amém? As pessoas querem cruzar as pernas, eu creio em Deus, não creio não, porque quem crê, ele age na fé dele, é oração, é orar e agir naquilo que você crê. Aí a pessoa não faz nada, não vai acontecer nada, certo, amém? Tudo bem? Há muitos anos atrás, esse dia eu falando que a minha irmã lá de Campo Grande estava aqui, escutou, que viu a transmissão. Há uns 30, uns 29 anos atrás, eu era vendedor da Cometa Honda, de consórcio. E aí eu morava lá no Presidencial 3, no primeiro distrito, e tinha que atender um cliente na T24 do outro lado, dava uns 17 quilômetros. Eu tinha que ir de lotação ou de táxi, né?
ônibus ou de táxi, ou de mototáxi. Eu não tinha um centavo no bolso. E o cliente ligando, rapaz, você vai vir aqui? Porque eu falei, eu vou. Aí eu levantei mais cedo aquele dia, fui orar, não apareceu nada. Cadê lascou? Então foi 7h30 mais ou menos assim, já que não tem dinheiro, e não tem de onde tirar o dinheiro para ir, eu vou na Canela, atravessar a ponte de Paraná na Canela. E quando eu saí no portão, a minha irmã chegou. E ela falou assim, Fábio, eu ia lá me sentir lá para pagar a prestação, e eu senti um negócio no meu coração, falando assim, vai lá na casa do Fábio e empresta dinheiro para ele. Se eu emprestar dinheiro para você, você paga a prestação no dia que vai vencer? Ela sempre, é uns 15 dias que faltava, assim, não, com certeza. Peguei aquele dinheiro, fui lá e vendi um consórcio, amado. Se eu tivesse ficado em casa, sem sair até o portão, Deus não teria mandado a minha irmã lá para me socorrer. Tudo bem vocês aqui? Amém. Sai do buraco que você se enfiou. Dá um passo de fé, pelo amor de Deus. Diz, eu creio, Senhor, vai acontecer na minha vida. Amém. E vai acontecer. Amém? Pastor, não é nada, eu estou bem financeiramente, mas estou com uma família ruim. Dá um passo de fé para resolver esse problema. Abaixa a guarda. Amém? Nós somos altivos demais, meu amado. Os casamentos é fedido, nojento, não peça, porque os dois são bicudos. Ninguém abaixa um pouco. Aí fica os dois beijos dando cabeçada no outro, igual um bode. Uma pessoa conta que uma vez ele estava no sítio. Isso é verdade, tá? E tinha um riozinho, né? E um tronco de árvore passando por cima assim do rio. Aí dizia que 2 bodes, um veio de um lado, outro de outro. E um ficou olhando para o outro lá, você gosta de ficar olhando para o seu esposo, né, de vez em quando, né? Está olhando lá e falou, rapaz, esses bodes vão se embolar na cabeça, e caiu do rio. E ficou olhando, né? Aí disse que eles foram andando até o meio da tora, e disse que um foi e se ajoelhou no cantinho assim, né? O outro passou do lado e foi para lá, e o outro seguiu para o caminho dele. Até um bicho irracional igual o bode tem mais juízo que muita gente que está casada. Alguém tem que ceder, mano. Alguém tem que ser sensato. Certo, amém? Tudo bem, eu posso continuar aqui? Amém. Então, versículo 17: todos têm direito a serem salvos, mas alguns param na cura ou no milagre. Muita gente recebeu cura, milagre de Deus, provisão de Deus, vai para o inferno. Os 9 receberam milagre, certo? Mas o único que recebeu milagre e foi salvo foi só aquele que voltou para poder agradecer a Jesus. Tudo bem? Muita gente que recebeu bênção de Deus, milagre de Deus, quando morreu vai para o inferno. Porque ele só buscou Deus por milagre, ele não buscou Deus para ser salvo. E toda pessoa que é salva, que será salva, vai ter um coração de gratidão ao Senhor Deus. Gratidão agrada ao coração de Cristo e abre porta para a salvação. Versículo 19. Jesus falou, levanta e vai, a tua fé te salvou. Então ele não era salvo, ele foi salvo naquele momento. Amado, nós vemos ingratidão de pessoas para com Deus. Jesus, ele morreu na cruz, você sabe a história, né? Muitas pessoas que estavam gritando crucifica, eram pessoas que receberam bênçãos de Jesus ou que conheciam pessoas que foram abençoadas pelo Senhor Jesus. Mas naquele momento eles estavam gritando, crucifica. Se você é a pessoa que depende da aprovação da multidão, você está lascado, você vai para o inferno junto com a multidão. Confúcio dizia que a multidão é como o galho do bambu, do jeito que o vento sopra, ele se inclina para aquele lado. Pessoas buscam nas redes sociais, pastor, tem 10 mil seguidores, olha bestão mesmo, né? Pastor, eu tenho 50 mil seguidores, não é uma bobona mesmo, né? Coloca lá, meus seguidores, estou no hospital, estou precisando de 300 reais para comprar um remédio, me ajuda aqui. Eu duvido se um seguidor vai assim, me passa o Pix que eu vou mandar para você. Tudo ilusão, mano, amém? Siga Jesus Nazaré. Tem os crentes doidos que ficam lá seguindo a apóstola, a profeta, a missionária, o profeta. Isso é bobeira, isso é idiotice, amado. Siga Jesus Nazaré. Homem vai te decepcionar, mas Jesus não, amém? Tudo bem você está aqui? As pessoas que Jesus multiplicou pães e peixes, sabe, os José estavam dizendo crucificam. E Jesus, naquele momento de angústia, ele disse o quê? Pai, mata todo mundo, pai, não raio agora. Foi? Lucas 23, 34. O que está escrito lá? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Pessoas usadas por Satanás, elas não sabem o que fazem, amado. Elas se machucam, elas magoam pessoas. E nessa ingratidão de pessoas para com pessoas, eu quero falar de 2 Crônicas, capítulo 22. No versículo 10,
uma mãe rainha, ela usurpa o trono da nação de Judá. O filho dela morre na guerra, e ela vai, toma o trono que era do filho e mata todos os filhos do filho dela. Filho, neto, parente, morreu tudo. Segundo Crônicas 22:10, a tal de Atália, e ela se tornou a rainha, a ditadora daquela nação. Segundo Crônicas 22:11, diz que uma filha do rei, chamada Jeozabete, ela pega um nenenzinho lá no berço, para não morrer, isso, pega ele, que era o irmãozinho dela, chamado Joás, e salva da matança, esconde ele dentro da igreja da época, o templo, e aquela criança fica escondida dentro do templo da casa de Deus durante 6 anos, e ela não sabia que a criança tinha escapado. No 7º ano, isso está em 2 Crônicas 22:12, no 7º ano, 2 Crônicas 23:21, com 7 anos, o sacerdote Joiada pega aquela criança com 7 anos e fala assim: nós temos um rei, nós não precisamos ter uma rainha usurpadora. Chama o exército e diz: esse aqui é o filho do rei, e unge aquela criança, e com 7 anos ele se torna rei, e ele reina por 40 anos naquele lugar. E aquela mulher, ela é morta, né, a ladrona lá, e aí o sacerdote, ele não só cria um rei como seu filho, mas ele ensina o rei a ser o homem de Deus, a ser justo. E só que esse sacerdote, ele vai, e aí ele morre, ficou velho, ele morre. 2 Crônicas 24:15 e 16, ele morre por 130 anos. E o homem fez tão bem para a nação que ele foi enterrado junto com os reis. Tão bom que ele foi para a nação de Israel. Um homem muito amado, amado. O homem trouxe a paz para o reino de Israel. E aí, depois que esse homem que salvou aquele nenenzinho se tornou rei, morre, o rei então se desvia e vai cultuar os ídolos. E aí o filho desse homem, que se chamava Zacarias, ele se levanta contra aquele ato do rei, que o rei tinha se desviado da presença de Deus, e o rei manda matar o filho do sacerdote que tinha salvado ele. Isso está lá em 2 Crônicas 24, do 17 ao 22. 17. Depois da morte de Joiada, que foi o que salvou o nenenzinho, que virou rei, vieram os príncipes de Judá e se prostraram perante o rei, e o rei os ouviu. Deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram aos falsos ídolos, meus ídolos, e por essa sua culpa veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Porém o Senhor lhes enviou profetas para os reconduzir a si. Estes profetas testemunharam contra eles, mas eles não deram ouvidos. O Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé diante do povo, e lhes disse: assim diz o Senhor Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não prosperareis, porque deixaste o Senhor, também ele vos deixará. Conspiraram contra ele e o apedrejaram por mandado do rei, no pátio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou-lhe o filho. Este, ao esperar, diz: o Senhor o verá e o retribuirá. Parece algo bem justo, não é? Não se lembrou da beneficência que o sacerdote tinha feito para ele. Querido, nós vivemos num mundo em que as pessoas, com certeza, vão ser ingratas com Deus, mas vão ser ingratas contigo também. E se você não entender isso, você se machuca e você passa pela vida sangrando porque alguém foi ingrato contigo. Conta-se uma história que um escorpião disse assim: sabe, dá uma mão para mim aí. Como assim? Eu estou precisando atravessar esse rio e ele é longo, eu não sei nadar, mas você sabe, deixa eu montar nas suas costas. E aí você me fala: você é doido, escorpião? Você com esse ferrão você vai, né? Você me mata, pai. Não, rapaz, pensa uma coisa: se eu matar você, eu vou morrer também afogado, né? É lógico, né? E aí o sapo veio, botou o escorpião nas costas e está atravessando. No meio do rio, o escorpião foi, o ferrão na cabeça do sapo. O sapo agonizante, morrendo: mas você falou que não me matava. Eu sei, mas a minha natureza é de escorpião. Nesse mundo, nós vamos lidar com pessoas que têm natureza de escorpião. Talvez você pareça a pessoa para salvar a vida dele, mas ele não entende dessa forma. Em gratidão contra Deus, o que eu faço? Eu peço perdão a Deus.
E ingratidão com pessoas, ou das pessoas comigo, o que eu faço? Eu também perdoo em nome de Jesus. Amado, o mundo está cheio de gente ingrata. Quando eu era presbítero de uma assembleia, eu morava do lado da igreja. E o dia que a igreja estava fechada, acho que era um meio de semana, e eu tinha câmera na frente lá da empresa, onde, que era a empresa onde eu morava também. E eu vi da televisão, na câmera, um homem sentado em uma moto, com a mão no queixo assim, sabe? E ficou tempo lá. E aquilo me deixou perturbado. Falei, vai coisa esquisita, né? Aí eu abri o portão e falei, moço, está tudo bem com o senhor? Tá tudo bem. E continuou, não deu moral não. O homem estava muito triste. Eu me aproximei dele e falei assim, o senhor está bem? Você não estou bem não. Eu falei, o senhor quer falar alguma coisa? Eu falei, eu sou o presbítero dessa igreja aqui, né? Não está aberto, mas se tiver algo que eu posso fazer, eu faço, né? E ele começou a contar. Ele falou, moço, eu moro aqui em São Miguel há muitos anos, mais de 20 e tantos anos. E quando nós chegamos para cá, aqui tudo era muito difícil. E aí eu e minha mulher, nós entramos no ali aqui, compramos uma terra e fomos trabalhar. Mas a minha mulher é muito sabida, muito inteligente. E eu disse assim, mulher, é um desperdício você ficar aqui na roça, com a sabedoria que você tem. Mas ela disse, não tem como. Vamos fazer o quê? E ele disse assim, você precisa completar os seus estudos. E ele trazia ela de bicicleta, 17 km de uma linha, fazia chuva, o sol, ele trazia, ela fazia lá, que tinha o treinado supletivo, e ela fazia o supletivo, ele pegava ela e levava. Ela acabou o ensino médio, e falou, agora mulher, você faz uma faculdade, né? Falei, mas como? Não tem jeito. Eu falei, eu vou trabalhar e vou ajudar você. E você vai porque você é muito sabido, mulher. E era sabida mesmo, né? E aí ele trazia de bicicleta, mas que quebrava a corrente, vocês sabem o que é essas coisas, né? Atolava a bicicleta na lama, que fez tudo e trouxe. 4 anos. A mulher se formou, fez um concurso, passou. E depois de alguns meses trabalhando, recebendo um salário bom, falou para ele, olha, eu acho que não vai dar certo não. Você é muito tosco, você é muito caipira para ser meu marido, eu acho que eu mereço uma coisa melhor do que você. E ó, pé no traseiro, caipira. E aquele homem falava, com tanta amargura, ia lá e me descia. Poucas vezes eu não tive nada para falar para alguém, mas foi naquele dia. Como o ser humano é ingrato. Mas você acha que é só a mulher que faz isso? Tem um que faz. Nessa mesma casa que eu estava, um dia chegou a mulher de um empresário da cidade, lá em casa. Começou a chorar porque ela descobriu que o cara, o marido, pegava ela com todo mundo, traía ela com todo mundo na cidade. E nós falamos assim, olha, você não tem que se envergonhar. Você não fez nada. O culpado é o vagabundo do seu marido. E eles largaram, ela reconstruiu a vida dele e ele já casou com um monte de mulheres, metade da filha dele. Que tudo aquilo que a gente planta, né? Certo, né? Vai colher. Então tem pessoas ruins, amado. O meu tio pastor falava que um fazendeiro muito rico no Mato Grosso do Sul, esses caras que têm mais de 100 mil cabeças de boi. Um dia chegou na sala da mansão que ele morava, um cheque em branco, ele só assinava, jogou no colo da esposa. Falou assim, olha aqui, você procura um pitangui, um médico famoso, o dia que for, você procura e dá um jeito desses coxos seu aí. Você tá só a roupa, parece um jacaré. Manda esticar isso aí tudo aí, porque, né, tá fazendo vergonha já. E saiu, né, aquele cara gentil assim, parecendo alguns maridos, né? E aquela mulher pegou aquele cheque, só com assinatura, ela podia colocar qualquer valor, 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões. Ela pegava aquele cheque, pegou aquele cheque, amassou na mão e batia no peito e ela agradecia. E dizia para a empregada, quando esse homem não tinha nada, eu lutei com ele. Ele não tinha peão, eu era o peão junto com ele. Eu saí 4 horas para achar bezerro perdido, debaixo de chuva, eu lutei com ele. Todo esse patrimônio que ele tem, eu estava com ele para construir. E agora, já da idade que eu estou, eu preciso escutar isso que eu acabei de escutar aqui. E ela amassava aquele cheque na mão e chorava e ela agradecia. Você sabe por quê, mano? Porque o ser humano é ingrato. A ingratidão é inerente do ser humano. Você pode estender a mão, você pode emprestar o seu cartão, você pode fazer pix para o encapetado, você pode fazer o que for. O dia que você não puder, você não presta, você não vale nada. É mais ou menos assim? Você conhece alguém assim? Não se assuste, porque o ser humano é desse jeitinho. Pastor, o que eu faço? Se alguém fez isso com você, perdoa em nome de Jesus. Se você foi assim com Deus, peça perdão ao Senhor. Que nós recebemos muito de Deus e nós agradecemos muito pouco por aquilo que Deus fez em nossa vida. Aquele homem, quando foi curado, ele voltou. Era antes de falar com o sacerdote, eu preciso que Jesus saiba que eu estou curado.
voltou e agradeceu a ele por aquilo que o Senhor tinha feito na vida dele. Tudo bem? Uma forma de blindar a dor que você pode ter sofrido por ter achado um filho do diabo, uma filha do capeta, ingrato no seu caminho, é você sendo grato a Deus por tudo aquilo que Ele faz e perdoar essas pessoas no nome de Jesus. Tudo bem? Tudo bem, amado? Você entende o que eu estou falando aqui? Tem muitos escorpiões que a gente carrega nas costas. E chega um dia que eles nos dão ferroada. E eles querem o nosso mal mesmo. Amado, quando eu vou tratar com pessoas na igreja, eu trato com muito respeito. Nunca faltei respeito por ninguém. Ô seu bandido vagabundo, ô sua piranha, nunca. Sempre com muito respeito, é meu filho, minha filha, sempre com alguém do lado. E tem gente que se inflama, porque não quer que ninguém fale que está no erro. Eu disse cedo na cedo, se você faz parte dessa igreja e você acha que não precisa ser confrontado pelo seu erro, você não precisa de pastor, você não precisa de igreja não. Que a pessoa que tem um pastor, ele precisa de um pastor para orientar ele. Ele está errado, você precisa dizer, fulano, não vai por aqui não, vai por aqui porque vai dar certo também? Tem gente que não quer não, é negócio de pastor, né? Então querido, então você não precisa de pastor não. Você quer pastor para quê? Para falar o que você quer escutar aqui? Tem gente que está com a vida toda torta, não. Aí você vai falar o que para essa pessoa? Equilibre a sua vida, se arrependa, luta pela sua família. Falei nascer aqui que a Argentina não era o pior lugar do mundo. 8 pessoas, 4 mulheres com TPM lá dentro, bicho fazendo totô para todo lado. Você tem que dar comida durante 375 dias, porque chuva foi só uns 40 dias, mas demorou 375 dias para baixar a água, aquela porcariada toda, aquela nojeira toda lá dentro, mas é o melhor lugar para estar. Amém? Quem ficou fora morreu tudo. Amém? Permaneça na arca que você está. Luta pela tua família, amado, em nome de Jesus. Abaixa um pouco a bola. Largue ser escorpião. Aprenda a amar. Amém? Tudo bem, amado? Teve um cara no Jô Soares, quando o Jô era vivo, que ele tinha o programa do Jô. O Jô entrevistava só gente top, né? Os famosos, né? E esse cara, ele era vendedor de lanche no Rio de Janeiro. Mas o cara teve umas ideias de marketing e ele ficou rico. Ele atendeu o povo lá naqueles prédios grandes, chique, né? Ele pegava o nome de todo mundo que trabalhava lá, a data do nascimento, e o dia que a pessoa fazia, era o nível, ele fazia um lanchezinho especial, levava lá para a pessoa, dava os parabéns, dava um lanche, e o cara ficou famoso. E começou a fazer palestra na pedra, sabe, começou a ganhar muito dinheiro, e ficou rico, o cara muito inteligente. E lá no dia do jogo, o jogo conversando com ele, falou assim, pois é, agora que você está famoso, rico, você pode trocar a sua mulher de 40 por 2 de 20, né? Falou, Jô, jamais. Quem comeu mortandela comigo e pão seco, vai comer caviar pro resto da vida. A pessoa que tem um coração desse, Deus não retém a bênção dele. Mas tem muita gente que está casada e planeja o tempo inteiro. Eu quero pular fora desse negócio. O plano não é com a pessoa, é sem aquela pessoa. E acha que Deus é idiota. Eu fico olhando esse tadinho dessa pessoa. Não sabe quem é Deus. Mas pensa na vida da pessoa travada é aquela que planeja o mal o tempo inteiro. Ele disse, se essa porta se abrir, se eu passar desse concurso, se eu ganhar dinheiro, eu saio fora desse negócio. Para deixar o filho rodado com o pedófilo lá e abusar da criança. Tem gente louca assim. Luta pela tua família, querido. Amém? Não tem família que não tem problema, mas nós temos um Deus que resolve todos os problemas. A ingratidão, amado, é a coisa do outro mundo. Quando eu casei, eu tinha 8ª série. E tanta mulher perturbar, e a mulher perturbou. Mas Deus vai perturbar, não tem? Uma vez eu fui lá em Alvorada, fazer um orçamento nas escolas de câmara de alarme. E aí voltando, a mãe começou, que você tem que acabar seus estudos, tem que acabar seus estudos, que família da igreja, sabe? Eu era bem nervoso, gente. Hoje eu estou mais calmo, porque eu em casa vendo as porcarias, né? E aí, fui ficando nervoso. Naquela serra lá, na metade da serra, né? Eu parei o carro, falei, se ele falar de estudar de novo, você vai a pé daqui em São Miguel. E aquele zoião sabe, endemoniado, né? Ela olhou, não, tá tudo bem, não tá mais aqui quem falou, né? Mas de tanto ela me encheu essa paciência, porque assim, às vezes o diabo te travou tanto que você não imagina que você pode, tudo bem? Por que as pessoas não tinham carteira de educação? Porque o capeta convenceu ele ou ela que não pode, amado. Foi muito difícil, Sérgio? Tirar a habilitação? Não, moleza, né? Mas você pensava que era difícil, não pensava? Hã? E não é só ele não, você, todo mundo pensa, porque alguém te sabotou, mas você pode, todas as coisas naquele que te fortalece. Então
da manhã me perturbar, eu falei, sabe uma coisa? Aí tinha o tal do Enem. Ele falou, você não quer fazer o Enem? Se você conseguir fazer, você vai concluir com isso. O ensino médio. Eu falei, sabe uma coisa? Se você quiser fazer, você faz a inscrição. Cara, aborrecido, né? Você faz a inscrição lá, você paga a inscrição, né? E aí ela fez. Aí eu fui e fiz o Enem, concluí o ensino médio. Gente, o trem é tão fácil que eu saí de casa e eu disse, ei, como que é a tal da redação, como que era, não sei o que, não era fácil, não. Era fácil. Você tinha potencial. Como que era o trem lá? Argumentativa, como que era o trem? Dissertativa, argumentativa. Como que é a redação dissertativa, argumentativa? Você sabe o que era isso? Sabia, sim. Eu saí já para fazer. E ela falou assim, ó, é assim, 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 assim. Beleza. Cheguei lá, dissertativa, argumentativa. Gente, eu tive uma nota boa na redação, concluí o ensino médio, ganhei duas bolsas para psicologia e fiquei me achando cara, né? Então, gente, tem que falar demais, gente. Não é bem assim, não. Tem mulher demais, né? Um jovem burro que não faz nada, meu Deus do céu. O trem é mamão com açúcar, Não, né? era você que não se via assim. Concluí o ensino médio e tal, né? Aí tem uns cursos aqui, né? Graças a Deus, ensino superior. Mas por que, querido? Porque tinha alguém que eu não acreditava em mim, mas alguém acreditava. O que eu posso fazer? É dar valor para minha esposa, tudo bem? O problema nosso é que a gente é muito bonzinho por de fora e é escorpião por de dentro, amado. Se eu falar para você passar aqui, como que a boa mulher trata os esposos em casa, você não quer nem ser crente mais. Mas se eu passar aqui, como que a boa maridos trata as mulheres, você corre daqui. Não tem nada para passar, sabe? Não vai passar eu também, né? Passa você agora, pastor, Deus me livre, né? Gente, antes de ontem, eu estava tão agitado que começo de mês aí tem que mandar relatório financeiro da igreja, do escritório de contabilidade, tem que receber não sei o que, isso tem me deixando nervoso, não gosto desse trem não. Eu estou lá, preparando lá, e a mulher falou não sei o que, e eu fui ácido com ela. Igualzinho você com a sua mulher, né? E aí eu fui pro quarto e tremulou meu coração, mano. Falei, rapaz, ô jegue, viu? Aí eu voltei lá na cozinha, abracei ela por trás, assim, dei um beijinho no pescoço, falei, meu amor, você me perdoa? Tá bom, eu te perdoo, né? Eu não tenho vergonha de dizer vocês aqui, porque eu não tenho vergonha mesmo, sabe? Mas eu quero que você compreenda que quem erra, na maior parte das vezes tem como resolver o problema se tiver um pouquinho de humildade. Não estou falando que eu sou humilde, não. Certo também? Tudo bem? Vamos lutar pelos nossos, mano. O valor tem que ser os nossos. Você tem que beijar os seus filhos. Tem uns caras que ficam bajulando o filho dos outros. É sabia, bom de bola, fala para o seu filho, para a sua filha. Amém? Tudo bem, mano? Eu olhei para uma pessoa essa semana que a pessoa sofreu bullying dentro de casa. Os próprios pais faziam bullying com a criança, os irmãos. Pessoa machucada, querido. Um lugar para você ser protegido, um lugar que você foi machucado. São escorpiões. Tudo bem? Perdoa estas pessoas. Seja grato a Deus pela sua vida. No nome de Jesus. Certo, amém? Tudo bem? Você está aqui? Você pode ficar em pé, por favor. Tem gente que tem fé para receber o milagre, mas não volta para ser grato a Jesus. Tem muita gente no inferno hoje gritando lá que recebeu tanto milagre de Deus, provisão financeira, restauração na família, cura, mas nunca teve um coração grato a Deus. E nunca foi salvo, amado. Gratidão. Tenha gratidão. Pastor, mas está um momento tão difícil, mas você está vivo. Você tem uma vida inteira para Deus fazer aquilo que Ele quer fazer através da tua vida. Estava falando hoje aqui na ceia, amado. 2 famílias na cidade perderam pessoas queridas. Poderia ter sido eu ou você. A gente não sabe, amado. Tudo bem? Amém, gente? Poderia ter sido qualquer um de nós aqui, mas não foi você está aqui. Seja grato a Deus por isso. Pastor, mas a conta está grande. Quem fez essa conta? Ô, abençoado. Foi alguém que fez lá, jogou? Você não, você fez. O que eu faço? Peça orientação de Deus, luta, e você vai vencer esse negócio. Quando eu fechei uma pequena empresa, ela tinha dívida, muita dívida, não tinha como pagar, mas Deus me ajudou. Não deu nada para ninguém hoje, glória a Deus por isso. Não foi eu, foi Deus na minha vida.
Seja grato, amado, pela família que você tem. Ah, pastor, mas a mulher era magrinha, ficou gordinha, mas você era bonito, ficou feio pra caramba, você quer o quê? Ah, pastor, mas o homem era tanquinho e virou uma caixa d'água. Paciência, você que empurrou a comida dele o tempo inteiro. Comeu a carne, meu querido? Vai, rói agora o osso, amém? Tudo bem? Seja grato, amado. Gratidão. Gratidão abre as portas do céu sobre a nossa vida. Diz para Deus, Deus, eu só tenho... Amado, uma vez eu só tinha só um arroz e uma batata em casa. Quando eu era jovem, solteiro. Eu orei, falei, Deus, está abençoado, não tem mais não. Cheguei na igreja com os irmãozinhos de Deus. Falei assim, ô irmão Fábio, nós vamos achar, você não quer com nós não? Eu falei, vou. Só que eu tenho dinheiro não, tá? Porque eu era sincero, né? Não, irmão, nós vamos com você. Eu comi uns 12 cachorro quente aquela noite. Aí já vou ficar suprido aqui para a semana inteira, sabe? Amém? Gente, eu não tenho constrangimento de dizer isso para você não, porque eu sei de onde que Deus me tirou, né? Eu sei o quanto eu fui ingrato a Deus também, eu sei que Ele me perdoou, e hoje eu só tenho gratidão no meu coração. Seja grato a Deus, que as portas vão se abrir na tua vida. Para de achar defeito na sua mulher, no seu marido, nos seus filhos, no seu pai velho, sua mãe velha. Só ama e seja grato a Deus. Você vai ver a manifestação da glória de Deus na tua vida. Amém? Vamos cantar um pedacinho aqui, vamos dar graças ao Senhor. Amém? Você pode ligar a mão para o Senhor.